Os episódios que marcaram os últimos momentos da vida de Jesus Cristo tiveram como cenário esta cidade, Jerusalém. Uma cidade rica em beleza, história e fé. Um lugar que abriga diferentes povos e crenças. Pessoas que se comunicam com Deus de formas diversas, mantendo sempre uma atmosfera de muita tranquilidade. Um clima que leva à reflexão e ao encontro com a paz de espírito. Uma velha e encantadora cidade que tem sons muito particulares. Sons que emocionam e ficam gravados para sempre na memória de quem tem o privilégio de conhecer este lugar. Localizada no topo dos montes da Judéia, Jerusalém é a capital do Estado de Israel e patrimônio sagrado da humanidade. Para os cristãos, é o lugar da paixão e da crucificação de Jesus. Pelos muçulmanos, é chamada de Al-Quds, a Cidade Santa. Para o povo hebreu, seu nome é Jerusalém, como no original em hebraico, e significa a cidade da paz. Um nome que na realidade contradiz 50 séculos de uma história marcada por incontáveis lutas e conflitos. Desde os primeiros registros de sua existência há 5 milênios, passando pelo reinado de Davi, seu grande conquistador, Jerusalém foi invadida e saqueada por egípcios, babilônios, gregos, romanos, persas, muçulmanos, cristãos, turcos e mamelucos. Hoje, às vésperas do início do 3º milênio do calendário cristão, a cidade é um verdadeiro tesouro arquitetônico que guarda em suas ruínas, ou no interior de cada uma dessas magníficas construções, os registros dos acontecimentos mais importantes da história em todos os tempos. Jerusalém é a cidade sagrada de 3 religiões: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Cada uma delas tem seus espaços e símbolos próprios na geografia da cidade. As torres e cúpulas dos templos e monastérios das 3 religiões se misturam curiosamente aqui, nos limites das muralhas da Cidade Velha. Como não se pode contemplar por horas a fio, peça por peça deste imenso conjunto de arquitetura milenar, reserva a cada olhar atento uma grata surpresa. Esta imponente cúpula dourada que se destaca em qualquer cartão postal da cidade é a Mesquita de Omar, o mais antigo monumento muçulmano de que se tem notícia. Também conhecido como o Domo do Rochedo, o prédio recebeu esse nome por estar erguido sobre esta pedra. Segundo a crença islâmica, foi dela que Maomé, profeta e fundador da religião muçulmana e do Império Árabe no século VI, subiu aos céus montado em seu cavalo ao encontro de Deus. A pedra é preservada como símbolo de adoração do povo árabe, que a reconhece como o 3º lugar de peregrinação mais importante depois de Meca e Medina, as 2 cidades sagradas localizadas na Arábia Saudita. Para os hebreus, a pedra também é um ícone sagrado de grande significância. Segundo o Antigo Testamento,
Foi aqui que um anjo do Senhor surgiu para impedir que Abraão sacrificasse seu filho Isaque. O local que permanece aberto à visitação pública é um dos mais belos e ricamente adornados monumentos do mundo. A beleza é ainda mais impressionante no interior, coberto por mosaicos e arabescos numa fascinante combinação de cores e formas. A poucos metros de distância, a mesquita de Al-Aqsa, casa de oração da religião islâmica, também surpreende por sua grandiosidade. No interior, o chão é coberto por centenas de tapetes, formando um bonito efeito geométrico. E estas suntuosas colunas de mármore de Carrara, colocadas por ocasião das radicais reformas feitas no prédio, entre os anos de 1938 e 1943, foram, curiosamente, um presente do ditador italiano Benito Mussolini à comunidade islâmica. Ainda nas proximidades das mesquitas de Omar e Al-Aqsa, na colina de Sion, ergue-se o mais sagrado santuário do mundo judeu, o Muro das Lamentações. A muralha de 15 metros de altura é a única relíquia sobrevivente do magnífico templo construído por Herodes. O muro tem este nome por ser aqui o local onde, durante 2 milênios de exílio, os hebreus podiam voltar somente uma vez por ano para chorar a destruição do templo. Até hoje, mantendo as tradições de seu povo, os judeus continuam vindo aqui para orar e reverenciar este verdadeiro símbolo da reconquista de seu território e da reunificação do Estado hebraico. Amém. De qualquer parte do mundo, todo judeu em oração volta-se em direção ao local onde, no passado, existiu o templo. O acesso para a visitação ao muro tem 2 entradas distintas, uma para os homens e outra para as mulheres, conforme as leis ortodoxas do judaísmo. Considerado pelos judeus o lugar mais sagrado dos sagrados em todo o planeta, a visita ao Muro das Lamentações emociona turistas de todas as raças e credos, que também vêm até aqui para fazer orações e pedidos especiais a Deus. Cenas como estas se repetem a todo momento junto à muralha sagrada. Os pedidos a Deus, escritos em pequenos pedaços de papel, são depositados entre as pedras. Pequenas fendas que, curiosamente, parecem reservar sempre mais um espaço ao visitante, honrando sua fé e respeitando sua dor. Jerusalém testemunhou os momentos mais dramáticos da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o cenáculo. O templo, que no século XV chegou a ser transformado em mesquita pelos maometanos, é uma das mais importantes construções do mundo cristão. O interior do prédio, construído pelos cruzados na Idade Média, abriga esta sala com belíssimas colunas ogivais, erguida no local onde, segundo a crença cristã, aconteceu a última ceia do Senhor. A partir de agora, você vai acompanhar as cenas que antecederam a paixão, morte e ressurreição de Cristo. E conhecer de perto os lugares onde a história se passou. Começando exatamente por aqui, o cenáculo. Na Páscoa, Jesus pediu a 2 de seus discípulos que preparassem o que comer.
Chegada a hora, pôs-se à mesa junto a seus 12 apóstolos. A eles Jesus disse: Tenho desejado ansiosamente comer convosco antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando um pão, deu graças e o repartiu com os discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em minha memória. Depois, tomando o cálice, Jesus deu graças e disse: Recebei e reparti entre vós. Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Entre os 12 havia, porém, o traidor, e Jesus sabia disso. Assim diz a Bíblia: A mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E Jesus sabia também que naquele dia ainda, Pedro, seu fiel apóstolo, o negaria 3 vezes. E durante a ceia Jesus disse: Pedro, Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Disse então Pedro a Jesus: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Saindo dali, Jesus foi, como de costume, meditar e rezar no Monte das Oliveiras. Este, hoje, é o Monte das Oliveiras, um lugar místico e fascinante. No Vale do Cedron, um pouco abaixo de onde se podem ver as árvores que dão nome ao lugar, um imenso cemitério judaico abriga sepulturas talhadas em rocha. Algumas delas datam do século I a.C. Um curioso aspecto dos rituais fúnebres na tradição hebraica é a presença destas pequenas pedras sobre os túmulos. Parentes e amigos depositam as pedrinhas como prova de afeto e respeito à memória do morto. A preferência dos judeus por enterrar seus mortos neste local deve-se à crença de que daqui os corpos se levantarão e passarão junto a um fio extremamente fino que se estenderá até o Monte das Oliveiras, separando os bons dos pecadores no dia do juízo final.